Boa noite, pessoal. Não tão boa noite assim para quem acompanhou hoje o caos que foi o mercado imobiliário, com a bolsa caindo mais de 17%. Realmente é algo que muita gente nunca viu, né? Em 1998 houve casos semelhantes, só que devemos lembrar que atualmente nós temos muitos investidores brasileiros, pequenos investidores na bolsa de valores, né? E principalmente pessoas da nova geração, ou seja, que em 1998 ainda não tinham idade suficiente para entender ou para investir no mercado financeiro. Então eu preparei algo um pouco aqui de improviso para acompanhar aqui com vocês as principais causas, né, desse caos aí nesses últimos dias, nessa última semana, mas principalmente nesses últimos dias. O coronavírus é algo que é inevitável. Agora que os governos começaram a tomar medidas de restrição de entrada e saída de país, mas ao ver de muita gente já foi uma medida extremamente tardia, né? Porque já deu mais do que tempo do vírus se alastrar, ainda mais porque nós tivemos aí um período de férias, né? Férias escolares, que é um período que muita gente viaja, ou seja, um volume muito grande de gente circulando. Posteriormente, tivemos outro caos, que foi a questão da OPEP em relação ao preço do petróleo, né? Com os países árabes decidindo aumentar a produção, né? E consequentemente aumentando a produção, o preço reduz. E o preço teve uma redução abrupta no mercado internacional. E aí isso causou o quê? Um completo caos no mercado, principalmente nas petrolíferas. E aí o caos se traduziu aqui no mercado nacional pelo fato da Petrobras ter o maior peso de ações na B3, então na nossa Bolsa de Valores. Então com esse grande volume, né, a queda exponencial do preço das ações da Petrobras levou a uma queda exponencial da Bolsa. E mais uma vez o coronavírus, com a notícia de haver uma pandemia, ou seja, é algo que pode causar um problema aí a nível global, né, se espalhar rapidamente a nível global. E eu trago para vocês o seguinte, o que o investidor deve fazer nesse momento, né? Nós temos o seguinte, nós temos que saber dividir corretoras e bancos. Mas o banco faz o mesmo trabalho da corretora. Às vezes sim, às vezes não. Então vamos dar uma separada aí nessa questão para ver como o cliente investe, né? Eu vou tratar de maneira separada com vocês, né? O investimento específico em ações e o investimento específico em fundos de investimentos. A ação, o preço é aquele que está lá. A ação subiu, a ação caiu, está aquele preço lá, está aquele valor. R$ 15 é o preço, né? E aí o que acontece? O preço caiu abruptamente. O que você faz? Você vai esperar um dia aquele preço subir, né? Chegar àquele patamar novamente, ou então ultrapassar aquele patamar, né? Com o objetivo de não realizar perdas. Ou seja, você tem ação, espera. Bom, e os fundos, né? De uma maneira geral, o pequeno investidor, o pequeno e médio investidores, investem em fundos, né? E aí o fundo, ele possui uma carteira, né? Ele possui uma carteira de determinados ativos, né, diversificados, e aí aquele fundo não necessariamente ele cai no mesmo valor da Bolsa de Valores, né? Até porque ele possui uma carteira e as ações variam de maneira diferenciada. Então esses fundos, com exceção daquele fundo atrelado à Bovespa, que a maioria dos bancos chamam de fundo Bovespa, a maioria dos fundos eles têm um rendimento um pouco diferenciado. Eles acompanham o humor, né? Mas em decorrência da sua carteira ser montada, né? Ele vai variar de um fundo, esse valor vai variar, a queda quando ele sobe, vai variar de um fundo por outro, tá certo? Bom, se você está num fundo e aquele montante, né? Você chegou lá, botou R$ 10.000 no fundo, e aquele fundo vai caindo, né? Se aquele fundo é um fundo mais arrojado, um fundo multimercado,
um fundo atrelado à Bolsa de Valores, certamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que esperar aquele fundo subir, né? Naquele mesmo fundo, porque não adianta você chegar e migrar para a poupança que você não vai ver nunca aquele valor, né, alcançar aquele mesmo patamar anteriormente que você tinha investido. E aí, quais são as estratégias, né, que o cliente, né, que o investidor, ele deve usar? Bom, você tem aquele fundo, né, que até o ano passado, né, aquele fundo multimercado, aquele fundo mais arrojado, que até o final do ano passado deu um lucro imenso. E aí chegou agora, se instaurou esse caos no mercado, né, e aquele fundo começou a cair. Só que você teve um ganho robusto, digamos assim, né, naquele fundo no ano anterior. O que você pode tentar fazer? Dependendo da margem, da quantidade de dias que você consiga resgatar aquele fundo, né, você consegue resgatar sem ter tantos prejuízos. Você resgata parcialmente, né, você realiza parcialmente aquele lucro obtido no ano anterior. Bom, e as ações? Quem trabalha com ações, com aquele computador, aquela tela maluca lá cheia de gráfico, né, se a pessoa chegou e vendeu correndo a ação, isso é um cenário, né? Agora, se a pessoa chegou e esperou 2, 3 dias, aí caiu 15, 10%, 5%, aí 17%, aí a pessoa chega e vende, aí já não é mais o cenário ideal para ela vender. E aí o ideal, nessa queda aí de 30%, 35% aí em algumas semanas, né? O ideal é ela aguardar até o preço voltar ao patamar anterior, porque provavelmente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, no mais tardar aí 2 anos, a pessoa vai conseguir recuperar esses valores, tá certo? Bom, e onde direcionar o dinheiro resgatado? O que você faz com esse dinheiro? Aquele fundo que eu expliquei anteriormente, você tinha aquele fundo de moderado arrojado, né, que rendeu bons frutos aí no ano anterior. E aí, o que acontece? Simplesmente houve esse caos instaurado no mercado. Eu fui, resgatei o fundo para evitar maiores perdas, porque o meu objetivo era o quê? Era tentar realizar parcialmente aqueles lucros que eu obtive no ano anterior. Uma parte você perde, outra parte você realiza. Mas certamente foi muito melhor do que um investimento conservador. E para onde que eu direciono esse investimento? Aí você tem que ver se você vai para um renda fixa, né? E toma muito cuidado com esse termo renda fixa, porque tem termo de fundo renda fixa que tem um perfil assim um pouco mais arriscado, mas de uma maneira geral, aqueles fundos conservadores, né? Aqueles fundos de risco muito baixo. Mas eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Eu acho que nesse caos que vai ser instaurado, o banco vai acabar, o fundo vai acabar, vai acontecer um caos. Todo mundo sabe que todos esses fundos existentes nas instituições bancárias, e fundos de uma maneira geral, não são garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Então, se a pessoa é ultra conservadora e ela resgatou o valor do fundo, o que ela tem que fazer? Vai para a poupança, que é garantida. Vai para um LCI, letra de crédito imobiliária. Vai para um LCA, letra de crédito agrária. Vai para um CDB, tá certo? Dentre outros aí que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E lembrando que se a pessoa está pensando muito nessa questão do Fundo Garantidor de Crédito, está preocupada com isso, né, o limite dele por instituição, por CPF, é de 250 mil. Ou seja, se você tem mais do que isso, o ideal é o quê? Diversificar as instituições bancárias. Evidentemente que se você for de uma instituição bancária renomada no mercado, né, que possui seriedade, né, uma daquelas 6 grandes aí do mercado, não há muito o que se preocupar. Mas existe risco. Então, se existe risco, aquela pessoa ultra conservadora, num momento de caos como esse, o que ela vai fazer? Ela vai chegar e vai botar na poupança. Vai botar num LCI, vai botar num LCA, porque são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Bom, e aí,
E o pequeno investidor? O que ele faz, né? Isso daí é uma questão até muito perigosa, né? Porque com essa questão desses smartphones que a gente fica lá fazendo tudo, né? A gente mexe inclusive com bolsa de valores. Isso aí virou meio que um jogo, né? É um jogo, né? Mas virou até um certo vício, porque a pessoa acompanha aquilo ali o tempo todo. Antigamente você tinha mensagem de texto. Eu me lembro que uma época atrás eu tinha, naquele tempo que não tinha smartphone, a gente acompanhava a bolsa por mensagem de texto, recebia mensagem, tudo isso aí, mais de 10 anos atrás. Mas era uma forma de acompanhar. Hoje em dia no smartphone é tudo mais prático. Você consegue acompanhar o gráfico, o valor da ação, ver quanto que vende, quando que compra e tudo. Consegue ter parâmetros melhores, né? Só que o que acontece? O risco é o seguinte: muitas dessas pessoas que entram, tá certo, para investir na bolsa, elas são aquelas 880, falam assim, eu na poupança não vou ganhar nada, vai tudo para a bolsa. E aí chega, bota tudo lá, acontece um caos desse, cai 30%, 40%, a pessoa perde muito dinheiro, né? Até conseguir reaver isso de novo, a pessoa vai demorar. E às vezes é aquele dinheiro que a pessoa está contando, né? Ela vai contar aí para fazer uma compra no futuro, para pagar um curso para o filho, né? Então, às vezes chega e coloca lá. E aí lá na frente, aquele montante vai fazer falta, até porque quando você monta uma carteira, o ideal é que você tenha sempre um percentual conservador para aqueles momentos de emergência que você possa utilizar, né? Então, não pode ser tudo ou nada. Eu já vi gente que chegou e falou assim, eu vou fazer que nem o fulano, eu vou botar tudo na bolsa, né? O fulano fez fortuna na bolsa. O fulano chegou lá, ele botou 200 mil, o dinheiro dele passou para 1 milhão na bolsa. Só que não adianta, na época que o fulano está lá com 1 milhão, o cicrano chegar lá com 100 mil e achar que ele vai ficar com 1 milhão também. Não necessariamente, ele pode pegar os 100 mil dele, né, e ficar com 60, com 50, né? Então é tudo um tanto quanto arriscado, né, nesse cenário. Bom, e aí é uma questão aí que eu sempre explico, né, para os meus clientes, né, a questão do perfil. Cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu arrojo para determinado risco, né? Então é uma questão que tem que ser analisada de pessoa para pessoa, e tem gente que é muito avessa ao risco. Tem gente que não aceita chegar e perder R$1.000, perder R$2.000, lembrando que ela ganhou 5 mil lá na frente, né? Que ela vai ganhar 5 mil lá na frente. Então tem gente que não aceita muito esse tipo de coisa. E aí tem que ficar realmente naquele perfil conservador, ou ter uma noção clara quando ela vai no banco, quando ela vai numa corretora, quando ela contrata uma assessoria, né? Porque eu estou aqui não é para chegar e somente ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? A gente tem um fato aí no mercado, é que os bancos muitas vezes não sabem nem o que eles estão fazendo, né? O gerente chega e coloca o teu dinheiro lá num lugar que você não sabe nem o que ele está colocando, né? Não pede autorização, não pede nada. E muitas corretoras também são assim. Hoje em dia tem até uma certa seriedade, né? Para pedir autorização para o cliente para determinadas questões. Pelo próprio celular você chega lá e autoriza aquele investimento. Mas não necessariamente o cliente tem o discernimento suficiente para chegar e ler a proposta do corretor e falar assim, realmente é isso aqui que eu quero. Aí o corretor chega lá, oferece uma proposta para ele que ele vai colocar 70% dele em renda variável. E a pessoa é um perfil moderado. A pessoa não é de um perfil arrojado. Ou seja, aquilo foge completamente, né, do portfólio do que o cliente realmente quer, né? Então não adianta chegar e concordar, porque depois na hora de chorar o corretor não vai lá chorar junto, né? Então tem que ter muito cuidado com isso para a pessoa se antenar, né? Para ver realmente o que ela está contratando e analisar, né? Contrata outra corretora, é que nem um médico. Quando você está com uma doença mais séria, assim, tu não fala doença grave, doença um pouco mais séria, né? Doença grave atrai coisa ruim.
questão mais séria, assim, de saúde, tudo um pouquinho mais sério. E aí você vai no primeiro médico, você sempre fala assim, eu vou a um segundo médico para pedir uma segunda opinião. Sempre assim. Aqui funciona do mesmo jeito. Aqui você também vai ter uma segunda opinião, até para pesar, mas, né? Porque muitas vezes você vai lá naquele afã do corretor, e eu sei porque eu utilizo corretora também. Eu não sou dono de uma corretora, eu utilizo também uma corretora, né? E aí a gente tem que ter o discernimento de analisar aquilo ali friamente. Não pode ser aquela questão corrida, até porque é o seu patrimônio que vai estar em jogo. E aí eu sempre falo para os meus clientes, qual o percentual que você aceita para um risco? 15% para renda variável? 30%? 40%? Eu geralmente utilizo, eu monto uma carteira geralmente com esses percentuais, né? E até progressivos, porque o que acontece? Progressivos por quê? Porque vai chegar numa hora que o cliente vai ter mais, ele já acostumou com aquilo ali, ele vai ter mais apetite para o risco. Mas eu nunca convenço o cliente, eu deixo sempre na mesa para ele decidir, né? Se ele vai ficar com mais de 50% de carteira em renda variável ou não. Porque é um risco muito grande, principalmente para quem não acompanha, né? Principalmente para quem não acompanha. E aí eu coloco sempre nos relatórios, né, para os meus clientes. Eu coloco o seguinte, olha, você tem fundo moderado, tá? Você tem fundo arrojado, você tem fundo conservador, tá? Independentemente desse tipo de fundo, e isso é um aceite que você dá na hora de aceitar aquele investimento em determinado fundo, que você pode perder todo o seu dinheiro. Até no fundo conservador, sim. Entendeu? É muito difícil? Mas acontece, né? Acontece. E aí, a agência, né, a instituição bancária, tem que deixar muito claro isso para o cliente. A maioria nem olha aquilo ali, dá o aceite e pronto. Mas nós estamos aqui para esclarecer, né? Então é por isso que você tem poupança, você tem LCI, você tem LCA, que são alguns investimentos que são garantidos pelo fundo garantidor, porque os outros não são. Ou seja, se a instituição não for séria, se o gestor daquele fundo não for sério, né, aquele fundo, mesmo sendo conservador, ou mesmo sendo moderado, o dinheiro que você coloca ali corre sério risco, né? Então é bom sempre atentar para esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque quando você coloca todo o seu dinheiro lá, você pode perder grande parte do seu dinheiro. E a reversão daquilo ali é muito demorada. Até você conseguir recuperar aquele montante, né? Porque quando você coloca num fundo, você coloca um valor X e aquele valor vai reduzindo ou vai aumentando, né? É muito difícil você conseguir reverter quando você tem uma carteira com 70%, 80% em renda variável. É por isso que você tem que ter um percentual razoável aí para o seu conforto em fundo conservador, né, em investimentos conservadores, e deixar um percentual menor aí de 15% a 40% para a renda variável. Bom, e aí o momento é o seguinte, tá? A gente está com esse caos aí, esse negócio que eu tô não é coronavírus não, tá? É alergia mesmo. Me desculpem aí, mas o que acontece? Esse acompanhamento das pessoas tem que ser diário, tá certo? As pessoas têm que acompanhar diariamente pelo aplicativo do celular, né? Você tem um aplicativo da UOL Economia que oferece, né? Quanto que a bolsa está dando, quantas bolsas internacionais estão dando, ações, câmbio, tá certo? Verificar sempre no seu computador ou no seu aplicativo os fundos, quanto que eles renderam no dia anterior. O ideal é sempre fazer o seguinte: naquele dia você acompanha a bolsa, no dia seguinte você vê o resultado daquilo ali nos fundos, quanto que a bolsa reverteu positivamente ou negativamente para aqueles fundos, tá certo? E aí acompanha isso.
E aí faz essa questão também de rever posições. Ah, eu tenho aquele fundo que rendeu muito no ano passado, mesmo se eu tirar agora, ainda consigo ter algum lucro, né? Tenho uma realização parcial, perco um pouquinho, mas também não corro o risco de perder tudo. Se for esse caso, vale a pena retirar o fundo. E aí, os fundos e ações que só caíram. Ah, eu fiz uns investimentos e tudo, e foi na hora errada. Porque tem sempre aquela pessoa que chega para você, né? E fala assim, ah, e aí, você se deu mal na bolsa, não sei o que e tudo. A pessoa não fala que se deu mal, não. Ela fala assim, ah, eu tô comprando agora. Como se a pessoa que estivesse comprando, ela nunca tivesse investido na bolsa na vida. Até parece que você estala o dedo assim, você já está comprando, né? Por mais rapidez que nós tenhamos aí em termos de tecnologia, de celular e tudo, você tem um tempo aí para transferir o dinheiro para a corretora, você tem um tempo para o corretor montar a sua carteira. Se você quiser contratar a segunda opinião, você ainda vai contratar a segunda opinião para analisar aquilo ali, né? Então, o que acontece? É um cenário assim que a pessoa tem que ser cautelosa. Então, ela, de uma hora para outra, ela não consegue, né? Chegar e investir. E a pessoa que fala isso, que nunca investiu, claro que ela investiu, ela está lá dentro também, ela perdeu também. Todos nós perdemos aí. Se nós somos investidores, todos nós perdemos com esse cenário, né? Agora resta saber daqui para frente o que nós vamos fazer, né? Porque a gente vai ter que esperar o quê? O negócio voltar aí à zona de conforto. E vai voltar. No futuro vai voltar. Daqui a 6 meses, daqui a um ano, vai voltar. Tá certo? E aí ver... você chegou e perdeu um montante e tudo. Espera aquela posição. Tá certo? Por quê? Foi exatamente o que eu ouvi agora. Foi hoje até que eu ouvi essa questão. A pessoa fala assim, você perdeu 30% na bolsa. Aí a pessoa vai tirar o dinheiro. Ela só vai conseguir recuperar aqueles 30% de novo na bolsa, né? Porque a poupança não dá nem 3% ao ano. A maioria dos fundos não dão 7, 8% ao ano. Nem isso, não chega nem a isso, né? A maioria que eu estou dizendo. Então, o que a pessoa só vai conseguir reverter essa situação na própria bolsa. Então é um momento aí, né, de cautela, né, para você saber realmente analisar o que deve ser feito, tá certo? E qualquer coisa, fale conosco. Faça mais pelo seu dinheiro. Hobbs Assessoria.